Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo aí o quarto livro da Bíblia, livro de Números, capítulo 23. Números capítulo 23, eu vou ler o versículo 18 em diante, que diz aqui a palavra de Deus. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui reunidos na presença do Senhor, para também receber da sua palavra. Que o Espírito Santo venha nesta noite abrir o nosso entendimento, para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos compreender a direção do Senhor para a nossa vida. Que essa palavra, Pai, venha gerar resultado na vida de cada um de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, de modo que o Senhor seja grandemente glorificado, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais essa noite em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa palavra, o Espírito Santo vem trazendo no meu coração de segunda-feira para cá. Eu tive a oportunidade de compartilhar já, tem sido uma bênção, eu tenho recebido particularmente. Eu fiquei meditando de segunda para cá, numa frase muito conhecida nossa. Uma frase quase que automática na nossa boca. Deus é fiel. A gente conhece muito bem essa frase. O povo cristão, aonde nós vamos, nós encontramos camiseta, quadro, na internet, redes sociais, chaveiro, um monte de lugar. Deus é fiel. E de fato, o Deus que a gente serve é extremamente fiel. Ele é muito fiel. O desafio é eu e você acreditar, nunca deixar de confiar nesta verdade. Mas quando a gente volta o nosso coração para a palavra, nós vamos enxergar um Deus tremendamente fiel. Um Deus que pode cumprir tudo que tem dito sobre a nossa vida. E eu fiquei com um questionamento. Até que ponto eu estou disposto a acreditar que o meu Deus é fiel? Até que ponto eu estou disposto a acreditar nesta verdade? E esse questionamento é uma grande verdade se a gente olhar em nossos dias, porque é um desafio. É um desafio acreditar no Deus sobrenatural, num Deus de milagre, um Deus que supre as nossas necessidades em glória, quando os nossos olhos mostram o contrário, quando a gente apalpa o contrário. É um desafio. E a gente olha a Bíblia, e a gente vai encontrar até mesmo homens de Deus que tiveram algumas experiências interessantes para nos ensinar. O salmista no Salmo 42, ele falava assim que ele ansiava pela presença de Deus, como a corça anseia pelas correntes das águas. E ele explica por quê. Ele fala no Salmo 42, verso 3, que as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite, porque continuamente eu sou afrontado com a seguinte palavra: onde está o seu Deus? Isso não acontece comigo e com você. Os dardos inflamados do maligno, através de pessoas, através da nossa mente, porque a mente humana, ela é muito vulnerável. Uma hora, às vezes, ela está acreditando, outra hora não. E às vezes o dardo inflamado, o maligno, começa a trazer certos questionamentos para a nossa vida. E o salmista fala que ele estava sendo afrontado desta forma: onde está o seu Deus? Você que anda com a Bíblia, você que vai na igreja, você que canta, você que fala que o seu Deus é fiel, onde está o seu Deus?
E ele fala assim que ele, ouvindo isso, ele se lembrava que ele tinha ido com a multidão no santuário, na casa de Deus. Ele estava junto com aqueles que cantavam, louvavam ao Senhor com alegria. E aí gerava aquele confronto da sua alma, do seu entendimento espiritual. Mas no versículo 5, o salmista ensina uma coisa importante para mim e para você. Ele fala assim, ele fala para ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Fica firme, porque o seu Deus é fiel. O salmista, ele se convencia desta verdade. Ele se convencia que o seu Deus era fiel. Fica firme, deixa eu falar. Os dardos inflamados do maligno vêm, mas o escudo da fé, deixa eu falar, fica firme. Eu ainda vou louvar a Deus pela grande vitória. Fidelidade. O Salmo 73 foi escrito por Asaf, um ministro de louvor, cronista de salmos, alguém que tinha intimidade com Deus até. Mas o Salmo 73, se você ler esses salmos, ele também estava um pouco indignado, porque o Salmo não deixa claro, mas ele estava passando um problema particular em sua vida. E ele olhava a vida do ímpio, olhava a vida daquele que não servia a Deus, e ele via prosperidade, ele via aparentemente a família dele ao redor, parecia que estava tudo bem, e ele olhava para a sua vida, salmista, adorador a Deus, e tudo era contrário. Tudo não se encaixava nas promessas de Deus. E ele ficava com esse questionamento. E se você ler lá o Salmo 73, o questionamento dele era o seguinte: será que não está sendo debalde servir esse Deus? Será que está valendo a pena mesmo eu ir na igreja, ler a Bíblia, cantar para Deus, exercer o ministério? Será que está valendo a pena? Olha o questionamento surgido no coração de um tremendo homem de Deus. Mas de repente, o Salmo 73, verso 17, diz que ele entra no templo. Até que eu entrei no templo, e ali eu vi o fim do ímpio. Ali foi o divisor de água na vida de Asaf. Por isso que eu falo para você, vem na igreja, leia a Bíblia, busque a Deus, para você conhecer a verdade. Porque muitas vezes aquilo que a gente vê é uma verdadeira ilusão, é temporário, vai passar. Vem para a igreja buscar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Asaf ouviu ali e viu o fim do ímpio, e viu que a verdadeira felicidade estava em buscar a Deus. Porque no tempo certo as coisas vão se encaixando, vão dando certo, porque Deus é fiel. E ele fala no Salmo 73, concluindo o Salmo, verso 27 e 28, falando que aqueles que se afastam de Deus perecerão. Vai ter um fim destrutivo, sem Deus. Mas ele conclui o Salmo: mas para mim, o bom é me aproximar de Deus, e pôr a minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Para mim o bom é ficar firme, porque o meu Deus é fiel, e eu vou anunciar grandes proezas que Ele está por fazer na minha vida. Salmista, um homem de Deus, e a gente vê questionamentos surgindo, por causa da mentalidade humana. A gente olha o povo de Israel saindo do Egito. Deus enviou 10 pragas do Egito. Vale a pena falar que o povo de Israel viu as 10 pragas acontecer, mas com eles não prevalecia. Eles viram com os seus olhos o cuidado de Deus para com eles. 10 pragas e Israel era poupado. Eles caminharam no meio do Mar Vermelho e do outro lado cantaram até música para Deus. Exaltaram que o seu Deus era fiel, maravilhoso, Deus sobrenatural, que destruiu os cavalos e os cavaleiros de Faraó. De repente, algum espaço de caminhada, começou a vir o sol, aí não tinha água, aí não tinha o pepino, aí não tinha carne, e Deus não era mais fiel. Isso é o que acontece com a mentalidade humana, mas eu e você não andamos baseados na mentalidade humana. Nós temos a mente de Cristo, a mentalidade que Deus quer que nós tenhamos, e a mentalidade que Deus quer que eu e você tenha. O seu Deus é fiel, irmão. Pode estar muito difícil, no entanto que você veio aqui
olha, preciso de uma palavra, ouça, o seu Deus é fiel, ainda que as palavras que você tem ouvido, diga que não. Ainda que os dardos inflamados malignos, diga que não. Ainda que os seus olhos mostrem que não, o seu Deus é fiel. É o que nós aprendemos com a palavra. Essa história que nós lemos mostra uma fidelidade de Deus. Deus escolheu Israel para ser uma bênção. Levantou esse povo para prosperar na terra, para servir de reflexo da sua glória diante de outros povos. Deus escolheu Abraão e falou para ele, olha, sai da sua terra e da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. E a sua descendência vai habitar numa terra que mana leite e mel. Essa promessa perdurou muitos séculos. Atravessou a época de Isaac, a época de Jacó, a época de José, os 400 anos da terra do Egito. E agora o povo estava caminhando para viver essa promessa. Deus havia levantado Moisés, que estava ali libertando o povo. E já começou a conquistar algumas terras depois de 40 anos de caminhada no deserto. E eles se depararam com o povo de Moabe, cujo rei chamava Balaque. Balaque, quando viu o povo de Deus se aproximando, uma multidão de pessoas, ele ficou com medo. E ele não sabia como evitar o povo de Israel prevalecer contra o seu povo. Então ele alugou Balaão, um profeta, e falou para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E prepararam-lhe 7 altares para fazer uma macumba, um feitiço, sei lá o que ele queria fazer contra o povo escolhido. E numa das oportunidades nós lemos aqui, quando Balaão foi abrir a boca, ele exalta a fidelidade de Deus. Balaão, quando ele abre a boca para cumprir a vontade de Balaque, ele não conseguiu. A palavra de 1 Reis, capítulo 23, fala assim que Deus não quis ouvir Balaão, mas reverteu a maldição em bênção. Deus reverteu a maldição em bênção, sabe por quê? Porque tinha uma palavra sobre esse povo. E Deus era fiel para com esse povo. Quando Balaão abre a boca, ele não consegue amaldiçoar. Ele fala essa palavra que nós até conhecemos bastante. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado. Olha agora, e eu não posso revogar. O que foi que Deus disse sobre a sua vida? O que Deus disse sobre a sua casa? O que Deus disse sobre o seu trabalho? Sobre as suas finanças? O que Ele disse sobre o seu ministério? Isso é a verdade. E ninguém, irmão, ninguém pode revogar a palavra que Deus disse a seu respeito. Você já é abençoado. Efésios 3, você já é abençoado nas regiões celestiais com todas as bênçãos. Tudo te pertence, Cristo conquistou para você. Você já é abençoado. E a gente vê essa história que exalta a fidelidade de Deus. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele é fiel para cumprir. E eu fiquei pensando essa semana, uma palavra não é diferente daquilo que os irmãos já conhecem. A gente cansa de ouvir essa palavra, mas eu quero trazer mentalidade. Porque esse mundo traz tanta mentalidade visual, audível, que às vezes a nossa mentalidade espiritual fica ofuscada. E a gente começa a duvidar da fidelidade do nosso Deus. Eu marquei 3 pontos aqui, que eu estive meditando essa semana, que exalta a fidelidade de Deus. A primeira é a soberania de Deus. Deus é soberano. E isso faz com que Ele seja fiel em todo o tempo. O que nós entendemos por soberania de Deus? Deus, Ele é diferente do homem. O homem, às vezes, tem aquela pessoa que a gente conhece e a gente confia. E quando a gente está perto, a gente se sente seguro, às vezes. Mas muitas vezes essa pessoa acaba falhando e deixa a gente na mão. Quando eu jogava futebol, muitos anos atrás, campeonatos, eu jogava num time que gostava de briga, antes de eu me converter.
Eu era o único baixinho do time. Aí tinha uns grandão no time, uns rapazes que brigavam, todo mundo tinha medo daqueles camaradas lá. E quando eu estava no meio daqueles camaradas, eu arrumava briga com todo mundo. Por quê? Me sentia seguro, confiava na presença daqueles grandões que estavam à minha volta. Mas às vezes quando eles não estavam, aí eu não arrumava briga com ninguém. Porque o homem pode falhar, pode deixar você na mão, pode não estar perto no momento, pode te fazer uma promessa, e às vezes até quer cumprir, mas naquele momento não tem condições, e você acaba ficando na mão. Mas Deus não é assim. Deus é soberano. Isso significa que Deus, Ele nunca perde o controle da situação. Deus nunca perde. Se Deus tem um plano para a sua vida, e você está caminhando com Ele, Deus nunca vai perder o controle daquilo que Ele está fazendo na sua vida. O maior exemplo disso é a redenção do homem. Deus fez uma promessa, lá em Gênesis 3,15, que a descendência da mulher ia pisar a cabeça da serpente, ia tirar a autoridade que estava nas mãos do diabo. Uma promessa que durou milênios para acontecer. Muitas coisas aconteceram no trajeto da Bíblia que procuraram impedir o plano de Deus. Logo no começo, Gênesis 6, Deus viu que o pecado estava generalizado. Falou: me arrependi de fazer o homem, vou destruir todo mundo. Mas Deus começou de novo com Noé e sua família. Começou tudo de novo, mas o plano de Deus permaneceu em pé. Um pouquinho mais à frente, Noé se embebedou e teve o primeiro incesto da Bíblia ali, pertinho. Ló, o embebedou, teve o primeiro incesto da Bíblia. Moabe e Amon, dois povos amaldiçoados por causa do incesto. Um pouquinho mais à frente, Gênesis 10, a Torre de Babel, Deus confundiu as línguas e escolheu Abraão, começou de novo. E assim a gente vê Deus estabelecendo o seu plano. E a gente conhece a história. A gente vai lá em Mateus, Lucas, que fala de genealogia. Quem está na genealogia de Jesus? Raabe, uma prostituta. Manassés, o pior rei de Israel. Serviu a Deus no finzinho da sua vida, 55 anos longe de Deus. Está na genealogia de Jesus. E a gente vai explicar Deus. Ruth, uma moabita de um povo que havia sido amaldiçoado, faz parte da genealogia de Jesus. Isso mostra que Deus é soberano. Nada pode impedir o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida se cumprir. É só trilhar com Deus. É só andar na palavra de Deus, as coisas vão acontecendo no tempo certo. E a gente vê o fim. Jesus veio, cumpriu a sua missão, pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Hoje eu estou salvo, você está salvo por causa da soberania de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Outro ponto que nós podemos aprender através da palavra de Deus, que exalta a fidelidade. Se Deus tem zelo com uma coisa, é em cumprir a Bíblia. A gente ouve muitos aí frases de efeito emocional, frases bem colocadas. Às vezes Deus pode até se agradar, mas quando se trata de Bíblia, você pode ter certeza, quando você confia na Bíblia, na palavra de Deus, Deus vela em cumprir a sua palavra. Deus vela. O zelo de Deus é tão grande com a Bíblia. Sempre que eu cito isso, eu gosto de citar a respeito de Adão. Deus escolheu Adão, criou Adão, colocou Adão no jardim do Éden para cultivar ali. E Deus deu uma palavra. Adão não tinha Bíblia. A Bíblia naquela época era oral, Deus falava. E Deus falou uma palavra para Adão: você pode comer de todas as árvores que está aqui no jardim. Tudo está aí à sua disposição. Mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não vai comer. Porque do dia que dela comer, certamente morrerás. A gente sabe que Adão, talvez dias, anos, milhares de anos talvez, ele obedeceu. Mas um dia, ele escolheu andar na desobediência. E o pecado trouxe ali a sua consequência. Enxergou que estava nu, se escondeu de Deus e sofreu a sentença da morte espiritual. Problemas que nós colhemos até hoje.
resultado do pecado que entrou no mundo. Agora eu paro e pensa comigo. Deus é amor. Deus é amor. Não era mais fácil Deus chegar, humanamente pensando, não era mais fácil Deus chegar em Adão? Olha, Adão, você errou, você fez o que não era para fazer, mas eu te amo. Vamos começar de novo. Deixa isso para lá, está limpo, vamos começar de novo. Deus não podia fazer isso? Era mais fácil. Porque todo o Antigo Testamento e todo ensinamento do que o Messias havia de fazer, centenas, milhares de anos, era mais fácil. Mas por que Deus não foi dessa forma? Porque Ele tinha que cumprir a sua palavra. Do dia que dela comer, certamente morrerás. Olha só. Deus decretou a separação da sua criação, principal criação, porque Ele é fiel com a sua palavra. Para você ver o grau de fidelidade de Deus com a Bíblia, com a palavra que sai da sua boca. A gente vê Deus escolhendo Abraão: sai da sua terra, vou fazer de você uma grande nação, como as estrelas do céu, como a areia da praia. Abraão, sua esposa estéril. Como você me explica, Deus, a fidelidade de Deus? Passa o tempo, Abraão erra no meio do caminho, tem filho com Agar, mas com 100 anos Deus volta a falar com Abraão. 99 anos, vem falar com Abraão. E Abraão tem um filho, Isaque. Por quê? Deus tinha dado uma palavra. E Ele é fiel para cumprir a palavra que sai da sua boca. Gênesis 15, Deus chama Abraão e fala: olha, sua descendência vai ser numerosa, mas vai ser oprimida há 400 anos. Mas depois eu vou subjugar a nação que oprimiu a sua descendência. E a sua descendência vai sair com grande fazenda. Deus estava falando para Abraão coisa que ia acontecer centenas de anos lá na frente, a saída da terra do Egito, depois de 400 anos. Ia sair rico de lá, porque os egípcios davam presente para os hebreus, para sair rápido. Por que aconteceu essa cena através da liderança de Moisés? Porque Deus tinha dado uma palavra para Abraão. Deus é fiel para cumprir. A palavra que Ele dá para mim e para você. Olha, podemos estar diante de muitas impossibilidades, muitas barreiras. Podemos julgar impossível de viver esta palavra. Mas se você trazer essa mentalidade, o meu Deus é fiel. Ele me falou esta palavra. Ele me revelou essa palavra, eu li essa palavra, queimou meu coração, é minha esta palavra. Mantenha essa mentalidade, meu Deus é fiel. E Ele é fiel para cumprir. E a gente vê Deus, Ele vela pela sua palavra, para cumprir na minha vida e na sua vida. Independente de como esteja a situação, tudo pode se reverter por causa da fidelidade de Deus. E mais um ponto. Terceiro ponto que eu estive pensando essa semana, que exalta a fidelidade de Deus, é um versículo, na verdade, que Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Esse versículo ele fala assim: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Esse versículo ele é interessante, porque se nós lermos ele de forma isolada, ele dá margem para uma interpretação muito errada, que a gente ouve até com certa frequência. Porque ele isolado dá a entender assim: se eu partir para o lado da infidelidade, Deus, Ele vai permanecer fiel, vai continuar me abençoando, vai continuar me guardando, e isso não é uma verdade. Isso é um erro da interpretação dessa palavra, porque quando eu partir para o lado da infidelidade, os frutos que eu vou colher por essa escolha não são bons. Inclusive, quando chegar o dia do nosso chamado eterno, eu caminhando no trajeto da infidelidade, eu vou acabar ficando do lado de fora daquele dia. Essa é uma verdade da palavra. É interessante a gente entender o contexto desse capítulo 2, porque Paulo, ele está falando para Timóteo, que era um pastor, que ele havia levantado para uma igreja. E se você ler o capítulo 2 inteiro,
você vai ver que ele está orientando Timóteo a levantar líderes, ajudadores para aquela obra. E depois de ter feito isso, eles deveriam permanecer na verdade do evangelho que ele havia pregado, que é Cristo morto e ressuscitado. A verdade do evangelho, que eles não saíssem dessa verdade. Mas se eles escolhessem sair da verdade e tornarem infiéis, Deus ia permanecer fiel na verdade. É uma coisa que eu e você precisamos ter no nosso coração. Deus, Ele não vai mudar o contexto da verdade da palavra por causa do homem, por causa de um grupo de pessoas. A verdade sempre vai ser a verdade, geração em geração a palavra de Deus é a verdade imutável. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. A Bíblia é a verdade, ela nunca vai mudar. Nós vivemos um tempo perigoso. Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que nos últimos tempos viriam dias trabalhosos, difíceis. Por quê? Surgiriam homens infiéis, traidores, obstinados, amantes a si mesmo. E aí ele vai falando, problema de relacionamento, que envolve família, trabalho, em todos os lugares, até a igreja às vezes. É um tempo difícil que a gente está vivendo. A gente anda por esse mundo afora, as pessoas estão se tornando muito infiéis, e fica difícil a gente confiar nas pessoas. Ou eu estou falando mentira? Está difícil, às vezes a gente está andando na rua, a gente se depara com uma pessoa que a gente não conhece muito, a gente fica até meio esperto, pensando que às vezes é um ladrão, alguém que vai nos assaltar. Está difícil de confiar nas pessoas, o tempo é difícil. E isso vai trazendo para a sociedade uma mentalidade de infidelidade. Ser infiel no casamento está se tornando banal. Ser infiel à liderança da igreja, normal. Ser infiel às amizades, perder aquela lealdade, está se tornando normal. É uma mentalidade que vai fluindo no meio da sociedade. E nós cristãos precisamos ter muito cuidado, porque essa mentalidade quer trazer para nós que Deus também é assim. Deus te deixou na mão. Deus quer abençoar só o fulano, só o ciclano, ó, que está prosperando, que está colocando tudo que ele coloca a mão dá certo. Ó a família do Beltrano lá atrás, isso não é para você. E o mundo quer trazer essa mentalidade que o nosso Deus é infiel. Por isso que eu digo para você, irmão, não afaste os seus olhos da palavra, porque a palavra de Deus é instrumento do Espírito Santo para fortalecer a nossa fé e fazer com que eu e você caminhem na verdade. O mundo nos ensina diariamente, através da televisão, através das pessoas incrédulas, através às vezes até da nossa própria família, quer nos trazer uma mentalidade que não é a verdade, querendo mostrar que o nosso Deus não é fiel, não quer um compromisso conosco. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas a palavra que o Espírito Santo coloca no meu coração a compartilhar: o seu Deus é fiel, irmão. O seu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Ainda que tudo ao seu redor, tudo que você tem ouvido ultimamente, diga o contrário. Não permita que o diabo cegue os seus olhos espirituais, prejudique o seu entendimento, a sua mentalidade espiritual. O seu Deus sempre foi e sempre será fiel. Se Ele te deu uma palavra faz 10 anos, Ele é fiel para cumprir. Espere. A principal mensagem que nós seguimos é um teste de crer na fidelidade de Deus. A Bíblia diz que um dia a trombeta vai soar. E tudo isso que é passageiro da nossa vida vai passar. Nós vamos ter o nosso corpo transformado num corpo glorioso. E viveremos o maior milagre de todos. Com o corpo transformado, subiremos além das nuvens a encontrar com o Senhor nosso Deus. Não existe promessa maior que essa. Que sentido faz eu e você batalhar diariamente para vencer a nossa carne? É mais gostoso satisfazer o desejo da carne. É mais gostoso não sentir a responsabilidade de cobrança. Vamos viver a vida. Que sentido faz nós vir na igreja, cansado, trabalhou o dia inteiro,
e vem na igreja em busca de uma palavra. Que sentido faz se eu não crer que Deus é fiel para um dia fazer tocar essa trombeta? Que sentido faz nós viemos adorar e cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas no nosso coração nós duvidamos da fidelidade de Deus? Um dia vai acontecer. Seja na nossa geração ou na futura geração, seja como for, um dia essa trombeta vai soar. E isso motiva eu e você a buscar a Deus, a confiar no Senhor a cada instante da nossa vida. Que você possa ficar firme. Não desista da palavra que Deus te deu. Não desista. Seja a sua família, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Creia. Foi Deus que disse essa palavra, não foi homem. Foi Deus. Creia. Como que vai acontecer, pastor Júlio? Não sei. Se Deus me der uma revelação um dia a respeito, mas não tenho essa revelação, mas eu creio. Imagine a família daquele endemoniado gadareno. Ninguém queria aquele homem mais. Morava no cemitério, sem roupa, preso nas correntes. Parecia um monstro. Jogava pedra nas pessoas, todo mundo passava de largo, mas Jesus pensou diferente. Precisamos passar para o outro lado. Jesus liberta aquele homem. Ele queria seguir Jesus, ser um missionário. Falou, volta lá para a sua casa. Volta para os seus e anuncia quão grandes coisas Deus fez por você. Como você alcançou misericórdia. Agora imagine, irmão, aquele homem se achegando na sua casa. Se achegando no meio dos seus conhecidos. Deus é tremendo. Deus pode fazer. Ainda que pareça ser impossível, Deus pode fazer. Sempre. Mas olha as minhas finanças. Deus promete abrir a janela dos céus, de onde virá um resultado melhor sobre a sua vida. Deus promete fazer. Deus pega lá 5 pães e 2 peixinhos, sustenta milhares de pessoas. Deus tem poder de fazer muitas coisas. Deus, Ele pode cumprir a sua palavra na minha vida e na sua vida. Não vamos duvidar, nós vamos crer. Fala para o seu irmão assim, olha, o seu Deus é fiel. Fala para ele aí. Seu Deus é fiel. Se você veio buscar a palavra, leva essa palavra do seu coração. O seu Deus é fiel. Ele é soberano. Estribe na palavra. Estribe na palavra. Enche o seu coração com a palavra. Ela pode se tornar viva, ser realizada na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração pelos irmãos. Os irmãos podem ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Não sei como você veio aqui nessa noite, mas você recebe essa palavra. Deus é fiel. Em nome de Jesus. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Nós que ouvimos a Tua palavra nesta noite e cremos, Pai, que o poder está na palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, mas cumpre, Pai, o propósito para o qual ela foi enviada. Tira as correntes do nosso coração, Pai. Tira as cadeias que o diabo tem colocado em nosso coração, através de palavra, através de pensamentos, em nome de Jesus. Pelo poder da palavra, Pai, liberta o nosso coração e a nossa mente, Pai, de toda incredulidade. E que possamos sair, Pai, dessa noite, fortalecidos na fé, na certeza da sua fidelidade para com a nossa vida. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, venha a ser confirmada, realizada na nossa vida, trazendo cura sobre nós, Pai. Dissipa toda enfermidade, dissipa todo embaraço, dissipa, Pai, tudo aquilo que rouba a nossa saúde, no nome de Jesus. Coloca a Tua mão poderosa, Pai, e nos abençoa, e abra, Pai, a janela do céu sobre a nossa vida, e aonde a gente colocar a mão, venha prosperar, venha dar certo, porque esta é a Sua palavra. O Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. A palavra do Senhor, Pai, diz que as Suas bênçãos nos alcançarão, Pai, chegarão sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada lar aqui representado com a Sua paz,
porque esta é a tua palavra do Salmo 128, aonde o justo, Pai, o homem que teme a Deus, tem a sua família unida, abençoada e frutífera na presença do Senhor. Que essa palavra, Pai, venha se cumprir na nossa vida, no nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso ministério, aonde nós pregarmos o nome de Jesus, a sua palavra, Pai. O Senhor está ali presente, cooperando com os sinais, Pai, que seguem, para que o Senhor seja glorificado. Cumpra a sua palavra em nós, Pai, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado e adorado. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, pela sua bênção e pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus.